Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Aqui quem vos fala é o Wilson e nós vamos falar agora das características do cérebro. Como eu estava falando antes, talvez um dos órgãos mais importantes do sistema nervoso central é o cérebro, certo? E o que acontece? Do corpo humano, né, vamos colocar dessa forma. Então, o conceito de cérebro, primeiro, que é uma porção do sistema nervoso central que está encerrado dentro do crânio, que vai estar composto por uma substância branca e uma substância gris. Ele vai estar, tem uma localização, tá? Vai estar alojado dentro da caixa craniana, né? Ele tem um peso promédio de 1,3 kg a 1,5 kg. A função básica do cérebro é o quê? Ele vai ser o centro primário para regulação e controle das atividades corporais, vai receber e interpretar impulsos sensoriais, vai transmitir informações para os músculos e para os órgãos, e ele também é responsável, vai ser a sede, ou seja, o QG da consciência, do pensamento. Quando eu falo QG, é quartel-general, da consciência, do pensamento, da memória e das emoções. A dimensão do cérebro ele tem de 1.130 centímetros cúbicos. Ele vai estar dado por uma irrigação, que é o polígono de Willis, que ele tem duas cerebrais posteriores, duas comunicantes posteriores, duas cerebrais anteriores e uma comunicante anterior, compondo o polígono de Willis de 7 lados. Certo? O drenagem venoso é dado superficial pelo seno sagital superior e inferior, pelos senos transversos, seno reto, senos sigmoides e as venas corticárias superficiais. Enquanto que o drenagem profundo do cérebro é dado pelas venas cerebrais internas, venas basais de Rosenthal, a vena de Galena e as venas ependimais. O drenagem linfático, como a maior parte das estruturas do sistema nervoso, vai ser dado pelo líquido cérebro raquídeo, certo? O líquido cérebro raquídeo também pode ser chamado de líquido cérebro espinal. Dentro das divisões, eu tenho lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, e eu tenho que lembrar sempre do lóbulo insular. Então, eu tenho 5 lóbulos. Tem o lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo occipital e lóbulo insular, certo? Lóbulo da ínsula. Então, aqui a gente vai ver a primeira coisa que é meio complicadinha, tá? Para a gente poder ver em um primeiro momento do sistema nervoso. Que é o quê? Quais são e quantos são os bordes, as caras do cérebro, certo? Vamos pegar meu mouse aqui para vocês poderem ver. Então, olha só, tem uma cara interna, uma cara inferior, que é a cara que está por debaixo, e a cara que a gente não consegue ver aqui é a cara externa, certo? Então, o que acontece? Se eu colocar uma forma de triângulo para ficar mais fácil de poder entender, fica claro que eu tenho um borde superior, eu tenho um borde inferior e eu tenho um borde externo. Dentro das caras, eu tenho uma cara externa, uma cara interna e uma cara inferior, certo? O detalhe, o que a gente tem aqui? Então, por exemplo, assim, ó, o borde superior ele está dividindo a cara externa da cara interna. O borde inferior ele está dividindo, perdão, borde interno, ele está dividindo a cara interna da cara inferior. E o borde externo está dividindo a cara inferior da cara externa. Certo? Isso aqui é bem apreciável. Isso aqui eu estou colocando a bombinha aqui, porque o pessoal tem mania de fazer confusão nisso aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida no final dessas explicações, vocês podem pedir para que eu volte e explique de novo. Aqui, a irrigação do cérebro, isso aqui é o famoso polígono de Willis, né, que tem 7 lados. Então, mais uma vez, eu tenho duas cerebrais posteriores, duas artérias cerebrais posteriores, duas comunicantes posteriores, duas cerebrais anteriores e uma comunicante anterior. Então, eu tenho 7 lados. Tá? Esse é o polígono de Willis. E aqui é uma vista da cara inferior do cérebro, para vocês verem onde é que ele está situado, certo? Aqui eu tenho das estruturas que vão proteger o cérebro de superficial a profunda. Então, primeiro, eu tenho a pele, eu tenho a aponeurose, eu tenho o periósteo, eu tenho o osso, eu tenho a dura madre, eu tenho aracnoides e eu tenho a pia madre. A dura madre, aracnoides e pia madre são as capas que eu tenho das meníngeos. Tá? Então, as capas protetoras que eu tenho a dura madre, aracnoides e pia madre. Tá? Essas aqui são bem importantes, são bastante citadas. Essa trama que eu tenho entre a aracnoide e a pia madre é o espaço subaracnoideo.
E é por aqui onde vai circular o líquido cérebro raquídeo, certo? Por aqui vai passar o líquido cérebro raquídeo. Para descrever, bom, isso aqui talvez seja uma das coisas mais complexas e eu quero que simplesmente vocês escutem, porque eu já disse para vocês que essas aulas são para quebrar o vidro. Quebrar o vidro é o quê? Eu quebro o vidro, vocês escutam uma primeira vez, vão fazer uma cara estrambólica, vão dizer, meu Deus do céu, estou fodido, estou nervoso, é impossível. Não é impossível. Vocês só tem que quebrar o vidro, escutar, ler, desenhar e vai dar certo, certo? Então aqui a gente vai descrever as cisuras. Lembrar que o que acontece? O cérebro ele vai ter cisuras e circunvoluções. As cisuras são esses pontos aqui que eles estão dividindo as circunvoluções. E as circunvoluções é onde a gente vai ver onde está maioritariamente concentrado áreas específicas do cérebro, que vão coordenar diferentes funções. Então, aqui a gente vai descrever a cisura, tá? Que é o surco que ele está dividindo. Normalmente, o que acontece? A cisura, ela divide o quê? A cisura, ela divide hemisférios, não, lóbulos. Então, essa cisura de Rolando, assim, vamos dizer, na última das circunstâncias, me fala da cisura de Rolando. Você vai falar o seguinte, a forma mais simples é, cisura de Rolando, ela vai dividir o lóbulo frontal do lóbulo parietal. Essa aqui é a definição mais simples, mais apetecível, e você não reprova você falando isso aqui, certo? Você passa para a próxima pergunta com a corda no pescoço. Mas não é suficiente para o professor te reprovar. Você, professor, cisura de Rolando, ela também é conhecida como cisura central, porque ela está dividindo o lóbulo frontal do lóbulo parietal. Então, as cisuras, elas dividem lóbulos, certo? Então, como é que a gente descreve primeiro? A cisura de Rolando vai começar na cara interna, certo? Ou seja, numa cara que a gente não está vendo, é a cara que está oculto, certo? Nessa visão. Ela vai começar algo por detrás do meio borde superior, tá? Lembrando que o borde superior é isso aqui, ó. Essa partezinha aqui de cima é o borde superior. Ela começa algo por detrás do meio borde superior, alcança a cara externa, tudo isso aqui que a gente está vendo é a cara externa, tá? E atravessa o borde superior. Uma vez que ela atravessou o borde superior, ela vai descer quase em linha reta, tá? Isso aqui é quase em linha reta, até chegar no opérculo rolândico. O opérculo rolândico é essa estrutura aqui, ó. Deixa eu pegar o lápis. O opérculo rolândico é isso aqui. Então, praticamente ela termina chegando na partes operculares, que é o opérculo rolândico. E que é próximo de outra cisura, que a gente vai ver ela aqui com bastante detalhe. Vou pintar ela de um azul, né? Que vermelho e azul são antagonistas, são cores antagônicas. Isso aqui tudinho que eu estou desenhando é outra cisura. A gente já vai começar a falar dela. E essa cisura aqui é a cisura de Silvio. Tá? E essa cisura de Silvio, o que ela vai fazer? Ela divide, olha só, eu vou marcar agora com um asterisco para vocês verem. Então, isso aqui é o lóbulo temporal, isso aqui é o lóbulo frontal, isso aqui é o lóbulo parietal. Então, essa cisura de Silvio, ela vai dividir, ela separa o lóbulo temporal do lóbulo parietal e o lóbulo temporal do lóbulo, do lóbulo temporal para o lóbulo frontal e do lóbulo temporal para o lóbulo parietal, certo? Então, é isso que eu tenho, o lóbulo temporal com o lóbulo frontal, ou seja, divide o lóbulo temporal com o lóbulo frontal e o lóbulo temporal com o lóbulo parietal, certo? Pronto. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o que diz respeito à cisura de Silvio, né, que era aquela que eu tinha falado. Então, ao grosso modo, é a cisura que vai dividir o quê? O lóbulo temporal do lóbulo frontal, o lóbulo temporal do lóbulo parietal. Ela começa onde? Ela começa na cara inferior. Aqui, ó. Ela começa na cara inferior. Aonde? Numa porção anterior da hendidura de Bichat. A gente vai dizer que ela descreve um arco hacia afuera. Eu vou desenhar aqui para vocês acompanharem o traçado disso aqui, tá? Então, ela começa na porção anterior do lóbulo de Bichat. Ó. Aí, o que acontece? Se descreve um arco hacia afuera de concavidade posterior. Olha só. Arco hacia afuera de concavidade posterior. E aí, o que acontece? Passa por cima do lóbulo temporal e alcança a cara externa, que é esse asterisco aqui, ó. Alcança a cara externa, atravessando o borde externo. Daqui, ele vai subir obliquamente, né, hacia arriba e hacia trás, e termina curvando-se no terço posterior de dicha cara. Pronto.
tudo isso aqui, fiz todo o trajeto da cisura de Silvio. Então, ela começa, inicia na cara inferior, da porção anterior da hendidura de Bichat, aí ela se descreve um arco faciatura de concavidade posterior, passa por cima do polo temporal, alcança a cara externa, atravessando o bordo externo, de aí sube obliquamente hacia arriba e hacia atrás, e termina curvando-se arriba no terço posterior de dicha cara, certo? Pronto. Isso aqui é a cisura de Silvio, ok. Agora nós vamos ver o quê? A cisura perpendicular externa. Cisura perpendicular externa, eu já vou marcar para vocês onde é que ela está, certo? Mais uma vez, então aqui, ó, pegar a canetinha, essa aqui é a cisura perpendicular externa, certo? Pronto, já marquei onde ela está. O que acontece? Essa é uma cisura que ela não existe de fato de direito. É uma cisura que ela é imaginária, porque olha só, o que acontece aqui? Ó, eu tenho, na verdade, eu tenho só muescas verticais, tá? E o que é muescas verticais? Em espanhol, muescas é lasca. Então, quando eu falar muescas, você já sabe que é uma lasquinha. Então, o que acontece? Eu tenho duas... primeiro, que é uma cisura imaginária, da cara externa, e ela é representada por duas muescas curtas, muescas verticais. Ou seja, eu tenho duas lasquinhas, tá? Tem uma lasquinha em cima e uma lasquinha embaixo. Vamos falar que eu tenho uma lasca no bordo superior e uma lasca no bordo externo, certo? E aí, o que acontece? Isso aqui foi dividido de uma forma microscópica, porque quando começou a se estudar o cérebro, se percebeu que o arranjo das neuronas são diferentes em cada um dos lóbulos. Então, começaram a estudar o lóbulo temporal, e aí diz, não, peraí, mas esse lóbulo aqui é diferente desse aqui, vamos chamar de forma diferente, tá? E o lóbulo occipital tem características diferentes do lóbulo parietal. E é por isso se delimitou que esse é o lóbulo occipital baseado no quê? Nessas duas moscas verticais, são duas lascas verticais, e aí se traçou uma linha imaginária respeitando o quê? Primeiro, respeitando as características histológicas do tecido nervoso desses lóbulos, certo? Que são diferentes. E aí pronto. Aí, ou seja, o que acontece? Então, primeiro é uma cisura imaginária, ela está na cara externa, ela é representada por duas portas muescas verticais, está originada no bordo superior e externo. Ela vai dividir o quê? Ela vai dividir, ela pode dividir a região do lóbulo occipital com o parietal e o lóbulo occipital com o lóbulo temporal. Então, a continuidade virtual dela separa a sexta parte posterior do cérebro. Então, se a gente for falar em termos numéricos, essa partezinha que ficou aqui, ó, discriminada, ela é o quê? Ela é a sexta parte do cérebro. Não mostrei. Tá? Então, ela é a sexta parte de todo o cérebro. Então, ela vai acabar separando o lóbulo occipital com os lóbulos parietais e o lóbulo temporal, certo? Então, essa aqui é a cisura de Silvio. Cisura de Silvio não, perdão. Cisura perpendicular externa. Olha, eu pensando no Silvio e não é Silvio, não. Cisura perpendicular externa. Aqui, o que acontece? O professor está com o saco cheio, tá vendo que tem muita gente para render ainda. Ele quer mandar a pessoa para fora, que nem aquela história que eu já falei para vocês. Um dos exemplos que eu dei foi o quê? Do agorreiro rasgado anterior, ou agorreiro rasgado. Ele pergunta, o que passa no agorreiro rasgado? Você tem que dizer nada. E aqui é a mesma coisa aqui. Me fala da cisura perpendicular externa, e ele doido para dizer, não, é uma cisura que ela divide. Aí diz assim, então ela está separando, de fato, de direito, fisicamente, o lóbulo parietal do lóbulo occipital e do lóbulo occipital do lóbulo parietal. Sim, professor. Tem um surco ali que diz, não, imbecil. Isso é uma cisura imaginária, certo? Ela foi descrita através de meios com microscópio. Se não tivesse microscópio, eu não ia conseguir fazer essa diferenciação, certo? Dessas áreas. Então, isso aqui é importante. E aqui, talvez, a mais fácil para descrever, que é a cisura interhemisférica, que é aquela que é uma hendidura profunda. Ela vai dividir os cérebros em duas metades simétricas, né, e vai acabar formando os hemisférios cerebrais. O hemisfério cerebral direito e o hemisfério cerebral esquerdo. Isso aqui é mais fácil que tem, certo? E aí, dos lóbulos, o que a gente tem que saber? Então, os lóbulos. Primeiro, eu falei para vocês que são 5 lóbulos. Lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital e lóbulo insular. Como é que a gente vê o lóbulo insular? Está aqui, ó, gente. Essa imagem aqui, ela é bem ávida para poder mostrar. Ó. Eu tenho que ir através da hendidura da cisura de Silvio, vou pegar um separador
e vou abrir. No que eu abro, eu consigo enxergar o lóbulo da ínsula, certo? Isso aqui também é outra perguntinha que o professor adora fazer. É dizer o seguinte, como é que eu consigo visualizar o lóbulo da ínsula? E diz, professor, você tem que pegar os separadores e abrir no que diz, no que tange ali o cisura de Silva, você vai abrir com os separadores, você vai afastar e a gente vai conseguir observar o lóbulo insular, certo? Bom, Subarashi, maravilha. E aqui, uma das coisas que é extremadamente importante, que são as áreas de Brodmann, certo? E que são as áreas de Brodmann? Então, as áreas de Brodmann, primeiro, ela foi desenvolvida por um investigador, Corbinian Brodmann, né? Esse cara veio entre 1868 e 1918 para explicar algumas funções da corteza cerebral. E ele acabou dividindo em mais de 40 áreas em um princípio, certo? Então, o que acontece? Então, ele fez isso de acordo com o que eu estava falando para vocês. Ele foi estudando de acordo com as variáveis histológicas, ele foi classificando. Falou, não, isso tem essa característica, tal. E ele foi colocando números. E aí, hoje em dia, essas são as famosas áreas de Brodmann, certo? De um investigador que ele pesquisou tudo mais. Só para vocês terem uma ideia, assim, ó, ele estimulava pessoas dando choques elétricos. Olha que delícia. Isso em 1800, quando isso é possível. Então, ele dava choque nas pessoas, ele via que às vezes a pessoa mexia uma perna, fechava um olho e tudo mais, e assim ele foi fazendo as deduções dele. Muito, muito bacana, tá? E aí ele foi dando o número das áreas de Brodmann. Assim, dessas mais de 40 áreas de Brodmann, as áreas que são pertinentes a nós temos que saber de dedo, nós temos que saber, vocês, quando acabar a cursada do primeiro ano, vocês vão ver que vocês vão saber todas as áreas, todas as áreas perdão, só um pouquinho. Todas as áreas não, só um momento, vou ter que dar pausa aqui. Só um pouquinho, que aconteceu uma tragédia. Só um pouquinho, gente. Só um pouquinho.
Ah, beleza, porque senão é só que você vem aqui depois a gente fez. Você sabe. Saudade de você. Mas beleza, faz o seu tranquilo, você me liga. Ah, beleza. Vamos lá. Voltando, desculpa, gente. É porque eu tava. É que o pessoal tá me perguntando. Assim, eu vou colocar vocês mais ou menos à parte. Eu sei, eu sei. Eu vou colocar mais ou menos vocês à parte para saber o que está acontecendo, certo? Vai ser meio que um desabafo que eu vou falar para vocês aqui. Mas é porque tem um sujeito, um imbecil, um retardado mental, que está me ameaçando de morte. Olha, essa porra tá gravando, cara. Ah, foda-se. A porra tá gravando, não é possível.